E aí, olha eu aí. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Eu, como sou virginiano, entrei 2 minutos antes. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Josi, Adri, beijo. Maico Manhães, beijo pra você. Rebeca, Juliana Tempone, minha queridona. Tiago Gomes, olha a minha responsabilidade falar para Tiago Gomes. O povo tá chegando aí. Marcos Vinícius, prazer você aqui. Eu vou melhorar esse negócio aqui com o tempo. Vou adquirir uma câmera para poder... Camila, mamãe, e vou adquirir uma câmera para poder usar o computador, né? Melhor do que ficar no celular. O celular eu acho que ele pode tocar, não sei. Enfim, como é a primeira vez. Ronaldo, um abraço, meu querido. Lúcia, beijo para vocês. Esperar só mais um pouquinho para entrar o pessoal. Aí deve aparecer, pessoal, um link avisando que eu estou ao vivo. Se vocês puderem compartilhar com mais pessoas, aí todo mundo fica sabendo, né? Que a gente vai conversar um pouco. Vinícius Azevedo, grande prazer ter você aqui junto. Joana Saba, mãezona, Cláudia Regina, Rauliane. Tá aparecendo, o povo tá chegando. Eu gosto de contar algumas histórias, né? E nesses 31 anos, e agora em 2017, faz 31 anos que eu trabalho com psicologia do esporte, eu tenho algumas histórias para contar. Umas que são publicáveis e outras não. Umas eu posso contar, outras não tem como. Silvana, Débora, prazer, já respondi teu e-mail, hein, Débora? Então, vamos ver o pessoal que está chegando já aí. Já somos 21 pessoas, 22. Jéssica, prazer, tá aqui. Tá ficando bacana. Coraçãozinho, mãozinha. Assim. Gosto disso. Ilza. Só tá faltando o chocolate quente, Ilza. Vamos lá, já somos 27. Jurani Parente, em Fortaleza, me dando o prazer de estar aqui assistindo essa live. Ivo Hertal, meu grande amigo. Silvio Aguiar, agora eu vou tremer para falar. Entrou o Silvio Aguiar, danou-se, né? Mestre do neurofeedback. Nádia, tô vendo você aqui. Eu só vou pedir uma desculpa para vocês, porque eu não vou conseguir ficar durante o momento que eu vou falar. Fabiane, beijo, obrigado por você compartilhar, por me ajudar, tá? Gosto muito de vocês. Silvio Soares na área. Isso aí, Paulo César Pereira Filho, grande PC, meu amigo, meu parceiro. Carlos Sampaio, minhas reverências a você, grande amigo. Luciana Chadud, beijo pra ti, sua linda. Então, como eu estava falando, eu não vou conseguir ficar lendo e ficar mandando. Ou eu vou ler aqui as coisas que vão passando, as pessoas que estão entrando, ou eu vou ficar mandando beijo para todo mundo. Então, se passar alguém que eu não tenha mandado um cumprimento ou um agradecimento por estar aqui, por favor, não leve a mal, mas é porque senão eu vou perder o meu raciocínio. Renan, grande querido. Que coisa boa ter você aqui. Sorte hoje no seu jogo, hein? Muita sorte. Abraço no Ronaldo também, na rapaziada toda aí. Então, como eu estava falando, eu vou chegar um momento que eu não vou mais ficar cumprimentando, nem mandando um beijão para todo mundo, porque
senão Silvia, minha queridona, senão eu não vou conseguir falar, né? Então vamos lá. Eu já pedi logo no início, vou pedir mais uma vez. Quem puder, tem um linkzinho aí que aparece para compartilhar, que eu estou ao vivo. E aí seria legal mais pessoas poderem assistir. Camila Carlos, né? Orgulho ter você aqui. Que coisa boa. Mas vamos lá, gente. Vamos começar a conversar um pouquinho. Essa brincadeira toda minha, ela iniciou em 1986. Muita gente já conhece essa história porque ela é uma história bem famosa. Eu sempre estou contando. Cecília Abreu, um beijo para você, tudo de melhor. E em 1986 eu estava cursando o último semestre da faculdade e minha professora de psicologia escolar, Cláudia Bello, que é a minha grande mentora, que foi quem me deu a oportunidade de trilhar esse caminho e quem eu agradeço muito, não canso de agradecer, publicamente, inclusive. E eu venho, desde lá, de 1986, quando eu entrei no Vasco, fiquei 4 anos no Vasco, de 86 a 1990, e de 1990 eu saí do Vasco, fui para o Flamengo, fiquei de 1990 até 2011 no Flamengo. Só lá no Flamengo foram 21 anos seguidos, né? E essa história toda da psicologia do esporte começou muito por acaso. Eu não sabia nem o que era psicologia do esporte. E a Cláudia tinha ido cuidar do Roberto Dinamite, que tinha perdido a esposa dele, a Jurema, que eram os braços e pernas do Roberto na época. E a Cláudia, os jogadores gostaram muito. Ela foi e fez uma palestra, né, para falar sobre psicologia do esporte. E os jogadores do Vasco gostaram muito naquela época. Naquela época se tinha Romário, Giovani, né? Uma época bem para trás, são 30 anos, tem tempo, né, gente? E aí, dessa palestra surgiu um convite do professor Paulo Angione, que era o gerente de futebol na época, para a Cláudia iniciar um projeto de trabalho de psicologia do esporte. E a Cláudia montou uma equipe, e dessa equipe eu participei, né? Então, lá onde tudo iniciou, eu e minha amiga Maria Helena, que é a minha irmã inseparável da psicologia do esporte, Altamiro Bottino, minhas reverências ao grande mestre. Então, Maria Helena continuou no Vasco por mais 28 anos, e eu fui para o Flamengo, e a gente foi meio que no início disso tudo aí, década de 80, a gente foi trilhando um caminho que era um caminho muito desconhecido pela gente. A gente tinha algumas ideias do que fazer. Eu tinha, para vocês terem uma ideia, para o pessoal que conhece da psicologia, a gente tinha na época 2 instrumentos básicos para trabalhar, que era uma anamnese, que a gente aprendeu a fazer na faculdade, e um teste projetivo chamado HTP, que existe até hoje, né? Todo mundo já deve ter feito esse teste, o teste da casa, da árvore da pessoa. Você faz no Detran para tirar a carteira de motorista, aquela coisa toda. E eram os instrumentos que a gente tinha. E a gente, quando tinha o resultado daquele teste, a gente tinha uma ideia enorme do que era o atleta, mas nem a gente sabia onde é que a psicologia do esporte estava naquele instante, muito menos o que fazer com aqueles atletas todos. E a gente foi meio que criando uma metodologia de trabalho que ela perdurou por muito tempo, onde a gente entrevistava os atletas. A gente não tinha sala, a gente ia para arquibancada, ainda no Vasco, né, dizendo, a gente ia para arquibancada, conversava com os atletas, preenchia uma ficha do atleta, e tinha um problema porque tinha um ciúme do treinador. O treinador queria saber o que a gente estava conversando com o atleta, e ali começava a se estabelecer uma relação muito complicada, né? Onde na psicologia do esporte não tem lugar para atendimento psicoterápico, porque não é aquele set, não é o lugar ideal para a gente fazer psicoterapia. E a gente descobriu isso assim, meio que sendo jogado aos leões, porque as pessoas achavam que a gente dominava tudo que o atleta sentia, tudo que ele vivia, e sabia de tudo da vida dele. E a gente não podia passar, não podia contar, enfim. Foi mais ou menos assim que a coisa se desenvolveu, foi mais ou menos assim que a coisa cresceu.
E a gente era visto lá dentro do clube como aquelas pessoas que, quando dava um problema com o atleta, vai conversar com o psicólogo, tipo Serviço de Orientação Educacional, né? Tipo SOI, quem é mais antigo sabe o que é isso. Né? Então você tinha um problema, apresentava um problema, a gente era encaminhado para o psicólogo resolver. Então as demandas que vinham para nós, a gente nem imaginava como é que ia dar conta delas. Mas a coisa foi crescendo, foi se modificando, a gente foi ganhando respeito, foi ganhando espaço. Alguns percalços no meio do caminho, evidentemente, mas a gente foi crescendo e desenvolvendo um trabalho de psicologia do esporte. E eu já no Flamengo, eu vou encurtar a história porque ela é muito longa, eu já no Flamengo comecei a desenvolver um trabalho um pouco diferente do que iniciei no Vasco, porque comecei a ver outras coisas, comecei a estudar outros autores, comecei a conhecer um pouco mais do que era de fato psicologia do esporte, e fui modificando os meus conceitos acerca desse trabalho ao longo dos anos. E ele, vou adiantar bastante agora, ele se modificou de maneira muito, muito grande a partir do momento que eu recebi no Flamengo um menino para fazer estágio, na época, chamado Eric Conde, que hoje é doutor em psicologia, né? E foi a pessoa que me incentivou a conhecer o que é neurociência. E foi a partir dali que eu comecei, muito desconfiado ainda, comecei a me interessar pelo tema, a estudar pouco, né, do tema e entender que existia uma coisa maior, que emoção não era somente aquilo que a gente via, ou seja, a reação que um atleta apresentava ou o problema, entre aspas, que ele apresentava. Emoção estava para além disso. Então o Eric começou a desenvolver lá no Flamengo alguns testes voltados para a neurociência, com tempo de reação manual, e eu muito preocupado com o Eric, de que eu ia me afastar muito da questão psicológica, da questão emocional do atleta, porque a neurociência era uma coisa que só pensava no cérebro, e a minha preocupação era muito essa, na época. E eu alertava muito ao Eric: a gente não pode esquecer o nosso compromisso com o atleta, com o ser humano. Ele: Paulo, mas a gente não vai esquecer não. Enfim, a coisa foi crescendo, foi se desenvolvendo, e aí entra o meu assunto hoje, mais especificamente falando, que é para falar sobre emoção. Porque quando a gente pergunta para as pessoas o que ela acha que é emoção, eu nas minhas aulas sempre estou perguntando, né? Eu sempre inicio os cursos perguntando o que é emoção. A maioria das pessoas responde o seguinte: emoção é aquilo que a gente sente, né? Emoção é o que eu sinto, Paulo, é o que as pessoas me dizem. Mas aí eu pergunto para elas assim: a gente vai no médico, quer dizer, hoje nem se faz mais isso, mas ainda existe. O médico pega um martelinho, dá no seu joelho uma marteladinha, e você tem um reflexo na sua perna e você sentiu aquilo ali, né? Então, emoção não é tudo que a gente sente, ou pelo menos não é só isso, né? Emoção está para além dessa história toda. Emoção é uma coisa que vem enfim, de um dualismo que as pessoas tinham há muitos anos atrás, para entender que manifestações eram aquelas que aconteciam na mente, né? Tinha gente que achava que era uma manifestação de algum espírito, tinha gente que furava, né, o cérebro da pessoa para que pudesse o espírito sair, era uma manifestação que ela estava tendo. E com o passar do tempo as pessoas foram observando que as coisas eram resultado do nosso funcionamento cerebral mesmo. Então, entre um tempo e outro, ou seja, entre achar que era alguma coisa de um espírito, alguma coisa imaterial que tomava conta da pessoa, e achar o funcionamento cerebral como grande responsável pelo nosso comportamento, passaram-se muitos anos, né? E assim eu passei também muitos anos na psicologia do esporte, até que eu me atentei para esses fatores e vi que eram fatores que eram determinantes. Então, voltando ao assunto da emoção, imagina assim: emoção é uma coisa que a gente não tem controle sobre ela é uma coisa automática que vai acontecer, vai dominar a gente,
A gente não tem controle volitivo, né? Ou seja, não depende da nossa vontade de uma emoção acontecer. E um exemplo disso, só para a gente ilustrar, você está atravessando uma rua, você não ficou muito ligado e quando você vê tem um carro muito em cima de você. Você não tem tempo para parar, para pensar e dizer assim, será que aquele carro vai me pegar? Qual é a distância que eu estou dele? Enfim, será que esse motorista vai pensar e parar para não me atropelar? Eu não tenho tempo para isso. Então quem é que faz isso por mim? É a minha emoção. Então ela meio que recruta um monte de funções no meu corpo. Eu vou falar numa linguagem mais simples para todo mundo poder entender. Ela recruta um monte de funções no meu corpo para que eu saia daquela situação do embaraço, né? Para que eu consiga voltar para a calçada, por exemplo, que eu dê um salto e volte para a calçada. Então a emoção, no primeiro ponto de vista, ela é nossa aliada para a nossa sobrevivência. E daí as pessoas meio que confundem um pouco emoção com sentimento. E os atletas também começavam a fazer essa confusão, né? E eu fui tentando mostrar paulatinamente a eles que emoção era uma coisa e sentimento era outra. Sentimento, a gente diz assim que ele é a construção de uma emoção. Ou seja, a emoção já aconteceu e o sentimento, vamos chamar, é o que vem depois da emoção. E o que vem depois da emoção já entra aí a interpretação que a gente faz das coisas, já entra aí as ideias que eu comecei a dividir no meu meio ambiente, as coisas que eu aprendi, as outras emoções que eu vivenciei, as experiências que eu tive, né? Então, é bem legal a gente entender que emoção é uma coisa automática e o sentimento é uma coisa construída. Emoção e sentimento não são a mesma pessoa, né? É o que eu costumo dizer. Então, vamos tentar, dessa forma, levar esse ensinamento que eu aprendi, estou passando para vocês, de que emoção é uma coisa e sentimento é outra, né? Embora a relação dos dois seja bem próxima, vamos dizer assim. Existe uma diferença muito grande, só para exemplificar um pouquinho mais, entre a experiência emocional e a expressão emocional, né? A gente fala muito mais das coisas que a gente sente, que a gente vive, né, do que da expressão dessa emoção, né? Ou seja, quando eu vou narrar um fato, eu não falo que eu tive medo, eu conto uma história, né? Então, quando eu estou narrando um fato, eu estou contando uma história, eu já estou colocando um monte de coisa minha, um monte de crenças que eu tenho, um monte de coisas que eu aprendi ao longo da minha caminhada. E isso, eu me aproprio do termo que é da minha papisa, Carla Tiepo, a quem eu rendo aqui homenagem, uma pessoa que me ensinou e me ensina muito, né? Então esse termo é dela, eu estou me apropriando dele. A gente assim constrói as nossas jornadas emocionais, e as nossas emoções, elas têm muito a ver com as jornadas emocionais que a gente desenvolve. Eu digo para os meus alunos que a gente tem uma caixinha de lembranças, vamos chamar assim. Eu estou usando termos mais simples para a gente poder entender, porque eu não estou falando só para psicólogos. Essa caixinha a gente vai ali guardando as nossas experiências. Em algum instante, em algum momento, a gente vai lá e vai pensar uma delas e vai reagir de alguma forma em alguma situação. E o que a gente pode controlar disso tudo, já que eu disse que a emoção é uma coisa que não tem controle volitivo de nossa parte? O que a gente pode controlar são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos. A gente pode controlar o que a gente pensa, a gente pode trabalhar essa questão da nossa emocionalidade de uma forma mais saudável, não com pensamentos positivos, como as pessoas, muitas dizem por aí, né, e se utilizam até da tal da inteligência emocional de forma meio indiscriminada, né? A gente vai se utilizar, sim, da nossa compreensão da emoção da forma mais assertiva possível. O que é ser assertivo? É desenvolver um programa de ações em que eu tenha resultados bacanas, né? Que eu tenha possibilidade, pelo menos, de ter resultados bacanas. E é isso que a gente tende a ensinar para o nosso atleta. Ele programar esse conjunto de ações para que ele tenha resultados que sejam para ele surpreendentes. Porque essa maestria toda da emoção,
ela é tão linda, tão bacana, eu amo tanto falar sobre isso, dessa maestria, que justamente por conta do entendimento do que é emoção e o que é sentimento, que muitas pessoas não conseguem agir, que muitos atletas não conseguem ter uma boa performance. Eu exemplifico isso dizendo o seguinte, né? Tem um atleta que está indo para a marca do pênalti, ele é o último atleta a bater o pênalti, eu falei isso até em outro vídeo, e é a última sequência de pênaltis que tem. A equipe dele depende do resultado, ou seja, a equipe adversária perdeu o pênalti anterior, então se ele converte aquele pênalti, a equipe dele se sagra campeã no futebol, né? É o exemplo que eu estou dando. Você imagina a quantidade de informações que passa na mente daquele jogador naqueles instantes, naqueles segundos, né, em que ele precisa converter aquele pênalti, que ele precisa bater aquele pênalti da forma mais acertada possível para que ele consiga converter. Então ele tem que considerar naquele instante ali muita coisa está em conjunto, tá em xeque naquele instante. É a torcida dele, a torcida adversária, é o que os atletas da equipe dele esperam dele. Ele tem que lidar com o que está acontecendo ao seu redor, é muita informação, né? Num outro momento eu vou falar mais sobre isso, quando eu for falar sobre tomada de decisão, em memória de trabalho, mas isso em outros momentos. Naquele instante em que ele está na marca do pênalti, se ele não consegue, sabe, gerenciar as suas ações, as suas emoções, é claro que estímulos extras aí vão atrapalhá-lo. Então o nosso trabalho, o nosso caminho dentro da psicologia do esporte, ele é um caminho bacana para a gente desenvolver com o atleta um programa de ações em que ele consiga gerenciar melhor a atitude e o comportamento emocional dele, né? Não é trabalhar para montar um robô, como muita gente pode imaginar. É fazer com que o atleta compreenda melhor a si próprio, que para mim é a condição sine qua non para que ele consiga funcionar, né? É fazer com que ele compreenda que existem diversos estímulos que vão estar concorrendo com a ação dele naquele instante e o que fazer com aqueles estímulos, para onde ele tem que voltar a atenção dele. E olha só, nesses processos todos aí, ainda está em jogo ali as emoções dele, a história de vida dele, né? O ser humano que ele é, porque a gente acha que o atleta é um herói, né? Que naquele instante nada está passando na cabeça dele e a gente sabe que os pensamentos estão pipocando o tempo inteiro ali. Então, gerenciar isso tudo, fazer com que o atleta consiga pelo menos ter a ideia de que ele meio que arrumando as prioridades, né? Ou seja, dando atenção naquilo que importa em determinado momento, as chances dele converter, por exemplo, aquele pênalti são bem maiores. Eu não sei se me fiz entender nesse primeiro contato, porque o que eu queria falar muito era de emoção, que a gente pudesse diferenciar emoção de sentimento, que a gente pudesse entender que emoção é um comportamento e que sentimento é a construção que a gente faz dessa emoção, né? E como eu construo essa emoção é que é o X da questão. Para atleta e para não atleta, né? Para mim e para você que não é atleta, a construção dessa emoção, ou seja, pelo sentimento, é a grande sacada da vida da gente. Porque tem gente que perde muito tempo construindo coisas que não te levam a lugar nenhum, né? Tem pessoas que perdem muito tempo construindo situações que, sabe, só vão te desgastar, só vão tirar a tua energia. E por falar em energia, a gente é um bicho preguiçoso, não gosta de gastar energia, né? E para converter essas ações em pontos, em gols, em resultado, né? A gente tem que gastar energia. E como é que gasta energia? É controlando esses pensamentos, é controlando essa emocionalidade que pode nos atrapalhar ao invés de nos ajudar. A Carla diz uma coisa que é muito bacana. A gente tem que usar a emoção que engaja a gente, não a emoção que distrai a gente, ou que tira a gente do jogo, né? Então, se a gente pudesse engajar em situações que venham somar para nós, atletas e não atletas, é claro que a gente está aí alguns passos à frente de muita gente que fica ali
sabe, lento, seguindo, marcando passo. Eu hoje até compartilhei uma frase que fala um pouco sobre isso, compartilhei isso aqui no Face, e diz o seguinte, assim, a gente não tem que ter medo de mudar, a gente tem que ter medo de continuar no lugar que a gente está, né? Porque é mais cômodo para o ser humano ficar no lugar onde está. Mudar dá trabalho, né? Mudar, a gente precisa considerar uma série de coisas. Mudar, a gente precisa considerar que a gente tem que reaprender algumas situações. Então, vamos utilizar a nossa emoção sempre a nosso favor. Já que a gente entendeu que a gente não tem controle sobre ela, que ela é um comportamento automático, biológico, ela vai acontecer independente da nossa vontade, né? Ou seja, se você não viu o carro, na hora que o carro estiver perto de você, o teu cérebro vai tratar de fazer alguma coisa por você. Ele vai mobilizar uma série de situações dentro do teu organismo e vai fazer com que você saia daquela situação ali. É o que a gente chama de lutar ou fugir, né, da situação. São as duas opções que a gente tem. Agora, a forma como eu construo essa minha jornada, né, essa minha emocionalidade, é o que vai determinar se eu vou ser uma pessoa que eu vou ter sucesso ou não, dentro de qualquer profissão que eu escolha. No nosso caso aqui, no meu caso mais específico, em se tratando de atletas. Daí a gente entender que eu tenho atletas que são mais fracos, outros medianos, e outros atletas que eu tenho que são de alto nível, né? Eu soube essa semana, não sei se é verdade, que um dos contratos do César Cielo rezava em um dos tópicos desse contrato de que ele não poderia ter nenhum tipo de relacionamento, né? Ou seja, não podia namorar naquele instante que ele estivesse treinando. Muitas pessoas podem achar que isso é uma situação bem extrema, mas para um atleta de altíssimo rendimento, um atleta que visa um sucesso com medalha de ouro, ele precisa considerar isso sim, né? Ou, se ele consegue lidar de uma forma boa com essa situação, ele tem já vantagens sobre outros atletas. Então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Andressa Carmona, um beijo para você. Logoveia, prazerzão você estar aqui. O interessante, só para a gente deixar isso bem claro, eu vou ler um trechinho de um achado meu de William James, que ele diz assim, olha só, já tem mais de um século que ele escreveu isso. Olha só, um século. Eu vou ler para vocês. Se imaginarmos uma emoção forte e depois tentarmos abstrair da consciência que temos dela todos os sentimentos, não resta mais nada a não ser a emoção pura e simples. Há 100 anos atrás, William James já falava isso, né? Se a gente abstrair da emoção todo o sentimento que a gente tem, não resta nada, só resta um comportamento, só resta uma ordem que o cérebro deu para você sobreviver àquele instante, para você passar por aquela situação. Tudo que vem depois é uma construção, né? Então, vamos construir coisas com tijolos bem fortes, né? Com um arcabouço, vamos criar um arcabouço bem robusto, bem bacana na nossa mente, para a gente desenvolver e passar pelos processos, pelas provações, pelas dificuldades que a gente tem que passar na vida da melhor forma possível, né? E que seja menos danoso para nós. Então, construa a sua jornada emocional, meu querido atleta, meus queridos amigos que não são atletas também, construam a sua jornada emocional da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. Não fica ali perdendo tempo com coisinha pouca que não vai te trazer benefício algum, né? Não fica preocupado com alguém que falou de você isso assim, assim, assado, porque o treinador comentou isso assim, assim, assado. Você, quando começa com esses pensamentos o tempo inteiro na sua cabeça, você só está perdendo tempo e deixando de fazer coisas por você, né? Era esse o recado que eu queria dar para vocês inicialmente. A minha ideia é fazer uma live dessa por mês, tipo assim, escolher um tema e falar sobre esse tema. E estou feliz, vieram praticamente 50 pessoas. Você não está pensando em encerrar essa aula, certo? Estou sim, Silvio. É preciso encerrar, a gente tem que... eu não posso também gastar tanto tempo das pessoas.
né? As pessoas têm os seus afazeres. Eu acho que é importante, o importante é que eu quis, assim, tocar um apito, né? Dar um toque, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre emoção, porque a gente levou muito em consideração durante muitos anos. A nossa formação universitária, ela não é uma formação psicobiológica, né? Então é importante que a gente entenda esses conceitos biológicos para a gente poder entender a nossa psicologia também, o nosso comportamento, né? Tem um dado que é importante, Silvio, que assim é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos: qual é o elo mais visível da neurociência do comportamento, né? Qual é o elo mais visível da neurociência do comportamento? Né? Aí eu boto as pessoas para pensar, as pessoas falam mil coisas, mas é difícil chegar à ideia, ao raciocínio, né? O elo mais visível da neurociência do comportamento é o nosso sistema motor, né? Porque é nele que aparecem as nossas reações, né? É o meu aparelho fonador que está fazendo eu falar aqui, é a minha mão que está gesticulando bastante, ou seja, o meu aparelho motor também está te expressando alguma coisa. Então o elo mais visível da neurociência do comportamento é o nosso sistema motor. Então, na psicologia tem coisas que eu não consigo pegar, mas você sabe muito bem, Silvio, que através do neurofeedback, do biofeedback, a gente consegue mostrar ao atleta como estão as reações dele naquele instante. Então a nossa psicologia, ela saiu um pouco desse campo da abstração e foi um pouquinho mais tecnológica, e isso nos ajudou bastante. Lilian, um beijo para você, obrigado por estar aqui. Renan Rodrigues também, né? Então, Silvio, a ideia era essa, né? A gente iniciar e dar esse toque sobre emoções, porque difícil, não se fala sobre isso dentro de psicologia do esporte, né? A gente fica com aquela historinha de que o atleta está triste, está feliz, está alegre, olha que felicidade que ele está, hoje ele não está muito bem. Isso é emoção para as pessoas, e as pessoas não entendem que emoção é um comportamento que pode nos ajudar. Claro que, para encerrar, eu preciso dizer que nem sempre as nossas emoções nos levam às melhores escolhas. Nem sempre as nossas emoções nos levam aos melhores caminhos, melhor dizendo, né? O que vai levar a gente aos melhores caminhos? A construção bacana que a gente fez dessa emoção. Tá bom? Eu não sei se eu posso contar a história do Dirham, que é uma história de treinamento de habilidade social, né? Mas emoções, percepções e comportamentos. Jane Mendes, isso aí. Eu acho que eu vou falar. É uma historinha bacana para a gente entender como é que a gente precisa ensinar o atleta a se portar, ter assertividade, né? Saber o que dizer. Essa história quem conta é o meu amigo Elvésio Pessoa, e eu carrego essa história e vou contando para os alunos também. Quanto mais história eu sei, eu vou contando. Existia um atleta que era conhecido como Dirham, então as pessoas sempre chamavam Dirham para lá, Dirham para cá, e aí lá na narração esportiva, Dirham pega a bola, Dirham faz o gol, Dirham isso, Dirham aquilo. Um dia um repórter chegou para ele e falou assim, qual era a ascendência desse nome dele, Dirham? Ele disse, não, esse não é o meu nome não, é porque os meus amigos diziam que eu tinha cara de cu de rã. Então, como não se pode falar isso na televisão, tirou o cu, ficou só de rã. Olha isso, gente, como é que pode, né? Então, é muito engraçado o treinamento de habilidades sociais para esse atleta, né? Então, são muitas histórias que o futebol proporciona a gente. Tem muitas que eu estou me lembrando aqui agora, mas que eu não posso contar. Muita coisa. Estou muito feliz. Eu espero que eu tenha me feito entender nesse primeiríssimo contato com todo mundo. Essa lembrança do William James há 100 anos atrás foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que já se posicionava há tanto tempo atrás com relação à emoção, e para a gente entender que a gente pode construir a nossa jornada emocional da forma que a gente quiser. A gente pode escrever a nossa história da forma que a gente quiser, da forma que melhor convier a gente, né? Mas vamos tentar escrever essa jornada da melhor forma possível, né? Fica Paulo, vai não, Caroline, acho que eu já dei meu recado. Nossa, que Tamires, que saudade de você. Silvio, eu quero críticas também, né? Quero que me ajude.
Você tem muito a contribuir. Leonardo Reis, fala gordo. Então, gente, não sei nem quanto tempo está rolando aí, mas eu já vou desligar e vou agradecer a vocês aqui. Estou muito feliz de ter podido participar disso aqui. Lembrei de uma coisa bem importante que eu tinha que ter falado no início do papo logo. Pra vocês terem uma ideia, a etimologia da palavra emoção, olha só, a etimologia da palavra emoção quer dizer emotione, que vem do latim. Sabe o que quer dizer? Ato de se mover, ato de mover. Então a emoção é uma coisa para movimentar. Então vamos movimentar nossa emoção da melhor forma possível, tá bom? Eu peço desculpa mais uma vez, eu avisei logo no início do vídeo que eu não ia conseguir ficar olhando e pensando no que eu tinha que falar. E eu ainda não sou uma Carla Tchê, porque a Carla a Carla é de outro mundo, né? Ela é uma pessoa, ela não existe, ela foi fabricada. Ela consegue falar, ler o que está todo mundo aqui perguntando, ela responde as perguntas das pessoas, volta para o assunto dela. Um dia eu vou conseguir chegar lá. Por enquanto não. Mas estou muito feliz. Andressa, isso, Jane, tem que se movimentar, tem que fazer acontecer, tem que gastar energia, né? Gente, vou deixando aqui um beijo para vocês bem grande, agradecendo aí essa grande participação, não esperava tanta gente. Nas próximas eu vou tentando melhorar, eu vou ver se consigo coordenar no computador alguns slides de PowerPoint ou de Prezi, que agora eu tenho a Alessandra que cuida da minha parte de apresentação. Ela é ótima, quem precisar dos trabalhos dela está lá no meu Facebook, Alessandra Queiroz, ela que monta minhas apresentações no Prezi, fica show de bola. Então eu vou tentar interagir com algumas coisas do Prezi ou do PowerPoint, para eu poder mostrar para vocês aquilo que eu estou falando. Eu gosto muito de mostrar o que eu estou falando, né? Então um beijo bem grande para todo mundo, um abraço afetuoso e a minha gratidão por vocês terem me prestigiado nesses momentos aqui. Tá bom, gente? Grande abraço, beijo e bom restante de semana para vocês. Tchau, tchau.